O Parque Ecológico de Ourinhos é um remanescente da floresta estacional semidecidual localizado em área urbana que se tornou uma área protegida em 2002. A Unesp, desde 2007, aproveitando deste potencial conservacionista, executa pesquisas e desenvolve projetos de extensão universitária voltados à educação ambiental, contribuindo para a conservação ambiental e valorização da área. Em 2006, vim para Ourinhos trabalhar como professora e pesquisadora no curso de Geografia e me deparei com a presença do Parque Ecológico aqui de Ourinhos, da cidade, e notei a presença de um importante remanescente de Mata Atlântica do interior, vulgarmente conhecida, ou floresta estacional semidecidual, né, que tem espécies florestais presentes aqui no parque, muito importantes para a conservação e para a educação ambiental também. Meu nome é Dorival Catarino, sou diretor do Parque Ecológico. A gente vem desenvolvendo um trabalho aqui junto com a Unesp, uma parceria há mais de 2 anos. Então a gente está recebendo as crianças de Ourinhos e região, junto com os alunos da Unesp. O trabalho está sendo elogiado pelo povo, pelos alunos, né? E as crianças estão saindo daqui todos contentes, né, com esse trabalho nosso. Em 2007, também verificamos os estudos que haviam nessa área e, na ocasião, em 2002, para a criação do parque, só havia o estudo, então, de um diagnóstico da Unesp de Assis sobre as espécies florestais presentes aqui no parque. Só que sumiu esse documento, né? Então a gente tem as árvores demarcadas aqui, mas é o único levantamento florístico que tem nesta área. Outros estudos de conservação do parque, plano de manejo, clima, não havia nenhum estudo nesse sentido mais científico. Então, iniciei minha pesquisa em 2007 com a FAPESP, intitulada Estudo de Percepção e Conservação Ambiental do Parque Ecológico de Ourinhos, onde entrevistamos 700 visitantes, né? E também com a parte técnica, realizando os mapeamentos de pissometria, declividade, uso do solo aqui do parque, e que resultou no mapa de zoneamento, dando subsídio para o planejamento e gestão aqui da área. Então, nessa primeira zona que vocês estão vendo em azul, é uma zona de conservação, ou seja, uma zona que pode ter um uso, e também são áreas que já estão sem vegetação e que são usadas já exclusivamente para algumas atividades. Então, a entrada do parque, que tem uma parte de animais ali, que a gente vai falar um pouco sobre isso, do que a gente pensa. E depois, né, a casa de visitantes, a guarita, onde o pessoal do escritório trabalha. E depois a gente tem as trilhas interpretativas, que são áreas que estão dentro da zona da mata também, mas são áreas que vão permitir um uso indireto, um uso através da caminhada nas trilhas, explicações na trilha e as atividades de educação ambiental. Agora, a zona em verde que vocês estão vendo foi chamada de zona de preservação, onde encontra-se, né, importante interesse biológico e ecológico, que devem ser protegidas e destinadas ao uso científico e educação ambiental. Nesta área, a maior parte dela, há a presença da floresta estacional semidecidual, trechos também com declividades acentuadas
e a área de preservação permanente foi incluída nesta zona de preservação, porque a área de preservação permanente, como diz o nome, são áreas que não devem ser mexidas, né? E áreas, então, que são as áreas, né, de APP do rio, do córrego Monjolinho, de 30 metros, que são áreas que devem ser recuperadas com espécies nativas, né, e fazem o corredor ecológico, né, permitindo então o fluxo dessa fauna também das matas ciliares do córrego Monjolinho, que vai desaguar no Paranapanema, junto também com esse remanescente florestal. Temos também as áreas de recuperação, que são as áreas aqui em amarelo, que são áreas que eles já foram degradadas e que hoje estão se recuperando com espécies nativas ou exóticas, tá? Necessitam então de ações planejadas para deter a erosão dos solos em decorrência das declividades acentuadas e recuperação das matas, tanto da estacional semidecidual como da mata ciliar. A área em laranja seria uma zona de uso, porque ainda tem uma casa inclusa nessa área do parque, que está em processo de desapropriação. Bom, como resultado então desse zoneamento, desse trabalho, dessa pesquisa que foi feita com os visitantes e essa parte técnica também orientando um futuro manejo para a área, então ele visa esse planejamento ambiental da área ali, desta área protegida, né? E aí a gente pensou, como eu já mostrei para vocês, né, utilizando esse mapa, então, para subsidiar essas ações, essas atividades. E aí, junto com esse estudo da percepção também, né, e também com essa parte científica, eu fiz algumas recomendações. Então, por exemplo, a categoria Parque Ecológico, ela vai ter que ser adequada ao SNUC, ou Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né, de 2000, porque não tem nenhuma categoria que entre, né, não entrou essa categoria de parque ecológico, então ela vai ter que se adequar. Então nessa pesquisa eu fiz uma recomendação que, como ele é um importante remanescente de floresta estacional semidecidual, ou Mata Atlântica do Interior, que seja inclusa como uma categoria de parque, tá? Um parque municipal, porque daí ele teria uma proteção maior, então, né, da floresta, dos recursos naturais ali, e ainda permitiria lazer e educação ambiental, que seriam esse foco então do parque. Educação, né, pesquisa científica na área, e também permitiria, junto com a monitoria nas trilhas, essa parte do lazer da população também, que é importante nessa interação com a natureza, como, né, está numa área urbana, então essas pessoas poderiam também ser uma opção de lazer também nos finais de semana. Já né, muitas pessoas visitam o parque, mas a gente pensa então em algumas diretrizes. Então eu penso assim, como seria uma área de parque, talvez não houvesse mais a necessidade de ter aquela exposição de animais ali da entrada, né? Porque a mata seria mais importante, né, com fundos da educação ambiental e da conservação, do que chamar atenção só pelos animais, né? Então é a opinião como pesquisadora dessa área, né, de áreas protegidas. Então ali poderia mais para frente, para enquadrar dentro desse parque, então ele teria que não ter essas espécies exóticas, né? E aí sim a gente poderia, ouvindo a população, eles fizeram umas recomendações de ter um parquinho para as crianças, então com madeiras. Então poderia ser um lugar ali, teria esse lugar, né, para lazer também das crianças, uma área daí de exposição, por exemplo, Dia Mundial da Água, então faria uma exposição ali na entrada. Então a gente pensa então de ter essas modificações para se tornar uma área de parque também, né? E por todas as implicações também com a fauna nativa, com a fauna exótica, então evitar, né? Então essa parte científica a gente fala para evitar uma área natural não ter mesmo essa fauna mais exótica. Então isso teria que se adequar,
né? E aí a gente pensa então nessas melhorias, né, para lazer da população e também com produtos naturais, então madeira, como eu já disse, né? Então acho que seria uma das preocupações nossas. Também em 2007, então, iniciamos o projeto de extensão universitária com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, a PROEX, que através de bolsa para os alunos e também com financiamento, nos proporcionou iniciarmos esse projeto. Esse trabalho contribui para a formação intelectual deles, tanto na licenciatura quanto no bacharelado. Por quê? Como eu leciono biogeografia, então eles colocam na prática os conhecimentos teóricos da disciplina de bio e também de educação ambiental no parque. Então, através de monitorias nas trilhas com os alunos da rede de ensino e também com as atividades de educação ambiental, que a gente desenvolve então as atividades de percepção, atividades também ligadas a materiais que produzimos voltados à educação ambiental.